Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana Ribeiro, diretora do Instituto Eluar. Estou aqui para a gente iniciar um terceiro Congreluar, com muita satisfação, com muita honra, um terceiro ano de trabalho com tanta informação e conteúdo sério e de responsabilidade para ajudar a apoiar os pacientes e os familiares de doenças reumáticas. Vou abrir hoje o terceiro evento com a doutora Maria Aparecida, médica psiquiátrica. Boa tarde, doutora. Mestrada e doutorada em Ciências pela USP, psiquiatra da rede pública no município de Santana do Parnaíba, membro participante do Grupo de Estudos de Atenção ao Desenvolvimento Infantil da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Que peso. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. Obrigada, Eluar, pelo convite. E vou tentar aqui falar um pouquinho sobre as questões emocionais ligadas às doenças reumáticas, não é? Mas, mais do que as doenças reumáticas, falar do sofrimento psíquico que pode atingir, né, aos portadores. Então, assim, como é que é a minha experiência, né, nessa área? Eu sou psiquiatra já de longa data, mais de 20 anos de formada, trabalho na área de pesquisa, né, de atendimento clínico. Com pesquisa, eu atuo com outro transtorno, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na rede pública, no consultório, atendo adultos, basicamente, não é? E essa questão com as doenças reumáticas e o sofrimento psíquico é muito frequente, né? Principalmente na rede pública, onde isso é até uma questão sempre a ser discutida, principalmente, não é, os casos de fibromialgia, né? Isso a gente vê demais, e é uma população que fica, infelizmente, tem um olhar para ela, essa população não é um olhar adequado, vamos dizer assim, não é? Ainda é cheio de estigma, né? Falar de dor, se queixar de dor, ainda hoje, não é? Tem um certo estigma. É como se, trata uma doença e essa doença não melhora, está sempre com dor. Então, causa diversas reações, né, nos profissionais que atendem. E normalmente, né, parece que a responsabilidade fica em cima de quem sente a dor, né? Então, acho que essa é uma preocupação, né, e que precisa, está mudando, ainda bem, né, que isso tem mudado, né, grupos aí de atenção, né. Então, o que é interessante a gente falar, né, nessa situação? Eu penso que, em decorrência, né, até o Setembro Amarelo, acho que esse é o convite de ter, né, da questão do suicídio, do alerta, né, de um mês onde o grupo ligado à saúde mental, toda a sociedade, né, porque isso não é só uma questão da saúde mental, mas é de uma sociedade toda, né, abordando sobre o suicídio, que é uma condição que vem aumentando, né, e nos últimos, né, tempos, vamos dizer, na sociedade atual, isso vem aumentando bastante, principalmente entre jovens, né, entre uma população aí que virou já a segunda causa de morte hoje entre jovens, mas que outra população também aí tem aumentado o suicídio, né, de doenças crônicas. A gente sabe que é um fator de risco hoje para o suicídio ter doença crônica. E a hora que a Luciana me falou, né, me chamou para esse debate aqui, essa fala, eu fiquei pensando, né, mas o que está relacionado necessariamente a isso, esse sofrimento, lendo, né, indo para a literatura, é alarmante, né, a gente sabe que as doenças reumáticas, não é alto, principalmente em pacientes com lúpus, artrite reumatoide, de 3 pacientes, não é, a cada 3 pacientes acaba tendo algum transtorno psiquiátrico, depressão e ansiedade. É impossível, acho que, não passar por isso em algum momento do tratamento, né? A dor pode levar a isto, as doenças, a dor física leva a isto, e as dores psíquicas, né? Primeiro que a falta de, inicialmente,
a falta de credibilidade, eu acho que até no diagnóstico, né? Eu acho que é uma negação do diagnóstico, muitas vezes, né? Isso também retarda o processo de tratamento, ou as consequências dos tratamentos, né, iniciais, né? O uso de corticoide, que leva a aumento de peso. A gente está falando de uma população predominantemente de mulheres, né? O aumento de peso, as alterações todas físicas acabam interferindo muito na autoestima, né? E aí o surgimento da depressão acaba comprometendo ainda mais, e não é incomum aparecer já as ideias de suicídio, né? As tentativas de suicídio, há estudos que mostram que uma população com lúpus, 8%, né, as tentativas de suicídio, né? É um número elevado. Então, eu penso que a gente tem que ficar mais atenta, assim, para esses sintomas, porque às vezes com o sofrimento vai se misturando, né, Luciana? Tenho a dor, estou fazendo tratamento, deve ser pela doença, então não vai levando tão a sério alguns sintomas como isso, essa menos-valia, não é? O cansaço, a indisposição, a falta de vontade, vai perdendo, né, os prazeres, né? Então, eu tinha antes vontade de sair, de ler, de estar com as pessoas, de repente não tenho mais, e vai se responsabilizando, né, jogando em cima da doença, né, quando na realidade tem aí uma depressão associada, que pode ajudar bastante, né, as duas condições quando se trata, né, às vezes a depressão pode piorar a doença reumática, né, e a doença reumática também pode abrir aí para um quadro depressivo. Sim, sim. A gente costuma dizer que a dor é humilhante, né? E ela é, porque você vai perdendo mobilidade, você vai perdendo forma física, você vai perdendo capacidade, e a gente tem essa condição de que a nossa dor, ela é invisível, mas não imaginável, não imaginária. Então, isso perde, de fato, muita coisa. Eu não tinha pensado nessa condição a esse ponto, sabe? Quando eu recebi o convite para assistir a live da doutora Maria Aparecida, que foi ótima, sobre suicídio, foi sensacional, e assistindo foi que eu vi abrir toda essa conexão, porque quando a gente fala na depressão, nem sempre a gente leva. Quando a gente fala na depressão do paciente reumático, parece que ela é uma outra do que a depressão da pessoa do suicídio, e é a mesma coisa, é o mesmo link, né? É o mesmo caminho. Isso é extremamente grave. Pois é, extremamente grave, mas eu acho que ainda tem essa gravidade a hora que chega a depressão, que leva a esse agravante aí. Mas antes disso, né, o que vem antes disso? Né? O que vem antes disso são pessoas que, de alguma maneira, como é que elas percebem o próprio sofrimento? Quando você fala da dor ser humilhante, qualquer processo de dor, qualquer processo de sofrimento, de alguma maneira, nos deixa numa condição mais regredida, né? Onde a sensação de desamparo é muito grande, né? E se você não tiver uma rede de apoio, né, essa situação ela vai se sustentando, né? Então, essa humilhação também tem muito a ver com isso. Quem está ao seu lado, né? Uhum. Se você tem pessoas ao seu lado, se você tem uma rede de apoio, se você tem profissionais que têm escuta, né, familiares que têm escuta, você vai conseguir, né, superar isso e sair dessa condição de tão desamparo, né? E lidar com todas essas questões fica menos complicado, né? Porque nós estamos falando do quê, né? Quando a gente está falando do sofrimento pela doença reumática, do surgimento da depressão, acho que é importante dizer isto, que os suicídios, há estudos que mostram que o suicídio relacionado às doenças reumáticas não são necessariamente em função da dor, né? Porque a dor também pode levar, mas muito mais em função dos sintomas depressivos, da depressão, né? Então, acho que isso é importante a gente entender, até para buscar ajuda, né? Até os familiares que estão ali do lado, poxa, nunca melhora, minha mãe nunca melhora. Eu sou de uma família, né, dominada por mulheres com doenças reumáticas.
Então, eu sei bastante o que é a hora que vem a crise de dor, que descompensa, e que isso vai perdurando na vida. Então, muitas, né, por exemplo, as minhas tias, que tinham um funcionamento antes da doença, de alegria, de disposição, é nítido como isso vai mudando depois, não é? E como é um processo de adaptação da família também para essa transformação, né, e para esse acolhimento. Então, acho que é importante os familiares saberem que isso é um processo e que não muitas vezes tem um julgamento moral dessas condições, né? Atribui, é o outro que está reclamando demais, é o outro que quer atenção, condições de dor, de sofrimento, a questão não é querer atenção, a questão é se precisa de ajuda, né? Acho que esse é o aspecto. Que é bem diferente. E tem toda essa condição da coisa ser invisível, de tomar os remédios e nem sempre melhoram, essa fadiga que ela é complicada demais, né? A falta de disposição, a falta de ânimo, essa parceria, essa coisa da família toda, dos envolvidos, realmente é extremamente importante. Extremamente importante. E como fica isso, doutora, em relação aos adolescentes, em relação às crianças? O universo adulto a gente ainda expressa melhor, né? Mas qual a leitura de um pai que tem um filho paciente reumático, por exemplo? Quais os sinais? Qual a percepção dele? Criança e adolescente, o funcionamento, né, o aparecimento da depressão cursa muito diferente do que é um adulto. Né? Então, o adulto vai ficando mais lentificado, mais desanimado, vai abandonando atividades. Crianças não necessariamente. Criança pode ficar mais hostil, mais irritado. Né? Então, é uma criança que tinha um comportamento super adequado, né? Um adolescente, de repente, começa a mudar. Né? O adolescente vai ficando mais isolado, mais rebelde, né? Abandona as relações sociais. E aí tem uma ideia que adolescente, assim, mas é da fase, né? Ficar mais isolado pro quarto. Não, não é da fase. Né? Então, qualquer alteração comportamental, né? Em qualquer fase da vida, tem que ser olhada com atenção. Né? Não é do nada que alguém muda, não é do nada que uma criança fica hostil, irritada, agressiva. Né? Uhum. Entendi. Doutora, a gente escuta, bom, a doutora Maria Aparecida, além de ser médica psiquiátrica, acabou sendo também paciente, né? Existe um quadro reumático na doutora também, o que faz uma certa empatia maior com a causa, por também se tornar uma paciente. Existe um termo que a gente escuta muito, que é o termo guerreiro. Esse termo, em particular, não me agrada, a mim ele me incomoda, ele me passa como se a pessoa, ao chamar o outro de guerreiro, ela está saindo da situação, se o outro é guerreiro, ele não precisa de ajuda, o guerreiro vence, né? Então, na hora que eu chamo uma pessoa de guerreira, ela está lá lutando sozinha e ela vai vencer, eu saio da função de ter que participar e de ser uma parte ativa na vida daquela pessoa. Como que a doutora enxerga isso? Como que a doutora vê? Eu também não gosto disso, né? Dá a ideia que nada que é fraqueza, né, ou de fragilidade pode ser mostrado. Né? Essa ideia do guerreiro, do forte, do destemido, né? E aí faz parte de um estigma, né? A hora que você fica doente. É isso que eu estou falando. O quanto a sociedade aguenta, né, as fragilidades humanas. Isso é do humano. Né? Então, acho que ninguém é guerreiro ou ninguém é um fraco. Né? Nós somos humanos. Né? Eu digo que nós temos partes fortes e partes mais fragilizadas. E alguns momentos onde essa parte mais frágil, ela, né, vem à tona. Como eu falei, em momentos de grande tensão, ou momentos de doença, pode vir à tona. Né? Então, quando se fala em guerreiro, é como você tem que dar conta de tudo sozinho.
E essa é uma questão nas doenças, né, de todo modo, mas nas doenças autoimunes. Porque você vai sentindo alguns sintomas, é como se você não desse o direito nem de falar daquilo, porque muitas vezes, se você fala, né, aí vai doença do trabalho, por exemplo. Você chega no trabalho, nossa, se você se queixa da dor, alguém vai lembrar que o mês passado você também se queixou da dor, nossa, você está sempre com dor. Então você vai se recolhendo, né? Eu não posso falar das dores, eu não posso mostrar as minhas dores, né? Porque eu tenho que estar sempre forte. Com isso você vai atrasando, primeiro, um tratamento, e acho que é um desrespeito também, antes de mais nada, não é? É como se eu não pudesse me acolher também, né? Uhum. Então, não me agrada nada, e as pessoas, assim, têm que entender, né? Tem muita gente assim, eu não posso chorar na frente do outro, não posso... Não, pode sim, isso é humano, né? Aliás, é um momento, né? Isso que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, acho que trouxe muitas das nossas dificuldades à tona, né? E uma delas, acho que é a dificuldade de escuta, de estar atento para o outro, não é? Eu não sei se isso vai mudar, não é? Eu espero que, né, a gente aprenda muita coisa, mas é momento de ter escuta antes, e para nós mesmos. Não é incomum, eu sendo da área de saúde, acho que isso aconteceu até comigo, aconteceu, enfim, de estar passando mal, não se sentir bem, mas eu não posso deixar, né, de ir, eu não posso, não, imagina, isso não é nada, né, eu aguento, eu dou conta. Muitas vezes você vai trabalhar sem dar conta, mas porque se você não for, pode ter um julgamento de que você é um fraco, né, que você não aguenta. Essa história dos médicos, dos profissionais de saúde, guerreiros, né, dessas homenagens, acho isso muito pesado, né? Coloca, né, essa responsabilidade, né, como se você tivesse que aguentar absolutamente tudo, né? Então, acho... É um peso de capa, né? Parece uma capa de super-herói que ela pesa. Capa de super-herói, isso. Essa ideia que nós temos de que é isso, né? O homem bem-sucedido, a mulher bem-sucedida, é aquela que aguenta tudo, né? É. E é muito maluco isso. Agora, na história da pandemia, eu como empresária, eu sou contadora, né? Então, uma coisa que eu assisti demais, era tanto o desrespeito dos empresários querendo diminuir custo, querendo equacionar a parte financeira que a pandemia trouxe, porque veio toda uma crise, lógico, e procurar no grupo de colaboradores a quem demitir, buscando as pessoas que são mais frágeis. Quer dizer, completamente absurdo, né? E eu vi cenas de conferências e das pessoas querendo selecionar quem demitir, quem aconteceu alguma coisa, e daquele que eu sei que é paciente, que é uma pessoa com alguma debilidade, com alguma coisa, não se apresentar. Da empresa selecionar e falar, e agora, quem é grupo de risco? Não, eu não sou. E a pessoa fala, não, mas se eu falar que eu sou, eu vou ser mandada embora, eu não posso. Quer dizer, a sociedade precisa entender o que é cada coisa, né? Inclusive, o que esse paciente precisa, que é tão pouco em relação à diferença dos demais, assim, não é justificável isso. Pois é, eu estou lembrando de um filósofo sul-coreano, e ele tem um livro que eu recomendo, assim, que é A Sociedade do Cansaço, onde ele diz isso, que nós vivemos num momento, é uma sociedade que exige bom desempenho, alto desempenho o tempo todo, né? Então, nós temos que ser produtivos. E o que veio à tona agora com a pandemia? Ao contrário, muitas pessoas que ficaram trabalhando em casa, né, trabalharam muito mais. Eu tenho atendido muitos pacientes que adoeceram em função disto, né, do excesso de trabalho, e muitas pessoas com doença autoimune que estão piorando agora. Por quê? Porque exatamente não falar nada, né, pelo medo da demissão, e o estresse, a gente sabe que o estresse piora muito as doenças autoimunes, e o estresse também aí é um fator, né, para quadro depressivo, para quadro de ansiedade. Então, muitas pessoas com doença autoimune que trabalham em organizações com pouco respeito para seus funcionários, né, onde, então já que está em casa, pode ligar mais cedo, não tem almoço, né, então faz reunião até altas horas, diminui horas de sono, em pessoas que estão em casa ainda tendo que dar conta de trabalho, de casa, de filho em casa. Então, muita gente
E do medo também, né, doutora? Porque essas pessoas, além de tudo, são grupo de risco, quer dizer, falando do paciente da imunossupressão. E sem falar disso, né, desse medo, né? Esse medo que acompanha desde o início, é extremamente, assim, devastador, né? Chega a ser momentos de ficar persecutório. São muitos pacientes, assim, que até exacerbam alguns sintomas, né? Por exemplo, de sintomas obsessivos, muito mais obsessivos, né? Porque é de máscara ou não sai de casa, e aí com isso não tem contato com essa rede de apoio, né? Exato. Então, tem uma É, piora. no Instituto a gente recebeu muito chamado de dúvidas, que não eram dúvidas, eram vontade de um bate-papo. Um bate-papo de 15, 20 minutos, fácil, assim, sabe? No final da pessoa se abrir e colocar pra gente, de falar, olha, eu não converso com ninguém faz dias. Eu precisava falar com alguém. Como nós precisamos desse outro, né? Até para nos validar, muitas vezes, né? Olha, o que eu estou sentindo, isto é real, e até ter esse conforto dessa outra pessoa. E a hora que você vai falando também, você vai se acalmando, né? Você vai organizando as ideias. Né? Sim, é importante, muito É importante. reorganizador, né? Sim. E, doutora, conversando, veio uma informação por parte uma informação sua extremamente importante da questão da depressão ligada ao nosso processo de inflamação celular. Me explica um pouquinho melhor sobre isso? Porque há várias teorias para os quadros depressivos, não é? Acho que uma das teorias mais conhecidas, né, uma das explicações é o envolvimento de neurotransmissores, da noradrenalina, da serotonina, não é? Então as pessoas, é comum falar, né, eu preciso de serotonina, vou comer chocolate, eu estou triste, como chocolate que aumenta a serotonina. Então isso é o mais conhecido. Hoje os estudos mostram que existem células inflamatórias, né, em pessoas com depressão. Então, há um aumento de citocinas, não é, em cérebros deprimidos. E aí é uma questão, ainda os estudos estão no início para isso, dessa associação de doenças autoimunes, né, que já tem aí um aumento de células inflamatórias, né, o quanto isto acaba levando à depressão em função dessas células, não é? A gente sabe que pacientes, por exemplo, com doenças cardíacas ou diabetes, que também têm um aumento de células inflamatórias, têm uma maior vulnerabilidade para quadros de depressão. Então, há essa relação, sim, né? Então, por isso que em pessoas deprimidas, né, quando a gente indica atividade física, por exemplo, a gente sabe que a atividade física, ela vai atuar na diminuição de células inflamatórias e diminui muito os sintomas depressivos, né? Então, as pessoas, e principalmente com doença reumática, né? Mulheres com fibromialgia que tenham dor o tempo inteiro, né? Quando se fala em atividade física, mas dói muito. Sim, vai doer e vai piorar a dor, talvez, no início, né, do exercício, mas depois melhora por esse mecanismo de diminuição, é biológico isso, né? Uhum. Além de diminuir a célula inflamatória, além de diminuir a dor, isso tem um impacto imenso na autoestima, né? Então, sim, sim, não, a vida é outra, com atividade ou sem atividade. Para mim, a maior dificuldade da pandemia foram as academias fechadas, e não por conta de corpo, mas porque, por mais que faça atividade em casa, não supre, não atinge. Então, o corpo começa a sentir, as dores voltam, tem escape da medicação, ficou bem complicado o processo. E é uma reclamação geral, né? Dentro do universo reumático, é uma reclamação geral. sim, sim, né? Bom, aí tem aí, né? As academias já abriram, aí com todo cuidado, né? E muita caminhada, muita. Tem que fazer, não dá para ficar sem atividade física, não. Isso é o remédio, né? É o remédio. E no mínimo 150 minutos por semana. Né? Então, fazendo as contas, de segunda a sexta são 30 minutos. Né? Isso tem um impacto muito grande. Né? Então, é preciso. Agora, é difícil também essa disciplina, né? Quando tem dor. É um esforço que precisa se colocar muito grande. Né? E criar meios para isso. Né? Eu tenho filhos, não dá para ir. Não.
tem que arrumar alguma forma de deixar filho com alguém, ou se sentir, as pessoas se sentem às vezes culpadas, né? Como eu vou cuidar de mim, né? Tendo que cuidar de... Não, se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Isso é fato, não é? Uhum. Se você não estiver bem, né? Porque vai piorando isso e a gente fala, e isso vai se agravando, chega num ponto, vai deixando tão estreitado, tão sem saída, tão sem perspectiva, não é? Que o risco do suicídio, ele acaba, né, ficando alto, né? E um processo importante também, falando de academia, falando de atividade física, é que converse na academia e explique o seu quadro, porque senão você tem todo também uma adaptação para conseguir pôr a atividade física na vida, né? Encaixar no horário, encaixar na regra, aí chega lá sem saber se vai fazer uma coisa como se você não fosse um portador de doença e te machuca, você tem que parar de novo, não consegue, fica aquele ciclo que vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, expressar o seu quadro em todos os lugares, para todos os profissionais, é extremamente importante, né, doutora? Sim, e na academia você é obrigado a apresentar, bom, obrigado, isso diminuiu agora, não tem mais essa obrigatoriedade de você apresentar um laudo, né, ou um exame físico, um exame médico antes, mas seria interessante não só mostrar isso, mas como ouvir do profissional que está te acompanhando, né, o que seria recomendado. Uhum. Acho isso importante. Agora, isso tem que falar para as pessoas que não sabem até aprender, não é? Olha, não adianta falar que o profissional não entende nada disso. Sim, mas ele vai estudar, não é? Ele tem competência para isso, né? E ver o que pode recomendar ou não. E tirar aquela impressão, né? Eu lembro uma vez na academia que eu fui conversar exatamente explicando ali o que eu tinha e tal, e o instrutor falou assim, eu sei, reumatismo é aquilo que as pessoas de idade têm, né? Quando passam frio, eu falei, não. Sim. Vamos começar essa história de novo, para tudo. Pois mas tem uma coisa que você fala aí que existe, como nós estávamos falando lá, do estigma, né, do guerreiro, o falar que tem uma doença, o como também, para muitas pessoas, é a ideia de que como o outro vai me ver, não é? Se eu falar que eu estou doente, não é? Então, antes de falar para o outro, muitos vão ter que trabalhar, né, essa questão dentro de si, não é? Como é você mesmo, né? Como é essa doença para mim, não é? Como eu me sinto? Porque enquanto não trabalhar isso, você não vai conseguir falar para o outro, não é? São processos todos muito importantes, né? É o pré-diagnóstico, que a pessoa está completamente esgotada e não vem a palavra, porque quando tem um diagnóstico, ele é libertador, ele mostra para a gente que pelo menos tudo aquilo que estava acontecendo tem uma explicação, tem um porquê e tem um tratamento, tem por onde ir, né? Então, ele é libertador. Esse pré-fase é muito desgastante, tem aceitação na hora do diagnóstico ou a negação, que é muito comum também. E tem o processo de depois o como lidar com isso, como as pessoas lidam com isso. O paciente reumático, ele aparentemente, ele não tem nada. E isso, às vezes, cria uma certa complicação. Quantas vezes eu não cheguei, assim, me arrastando na farmácia, não conseguia me mexer de maneira nenhuma, e a pessoa olhava e falava, mas você é tão bonita, como que pode isso? Eu falava, espera, eu não preciso ser feia, né? Não tem uma coisa a ver com a outra. Então, tem muitas características, tem muitas expectativas em cima da população e desconhecimento nessas causas, o que dificulta demais a vida do paciente reumático. Você me faz pensar também no machismo, né? Que nós vivemos ainda. Então, quanto a mulher é vista, não é, como a poliqueixosa, existe um julgamento moral, não é? Como se estivesse sempre queixando. Então, quando dá o diagnóstico, é libertador por conta disso. Porque quantos serviços, às vezes, se passa falando da dor, e essa dor é vista como... E isso também é um erro, né? É visto como uma queixa, não é? Sem muitos, vamos dizer, sem muitos sinais de ser alguma coisa mais séria, onde a própria queixa por si só, mesmo não tendo um reconhecimento de uma doença, né, mensurável, com marcadores, né, ela já é indício de um sofrimento. Então, essas queixas, às vezes, que vêm, pode ser um quadro de depressão,
ou de ansiedade, porque a gente sabe que a ansiedade e depressão causa, né, sintomas físicos, né, e pode ser já uma fase inicial, né, de um outro processo, ainda que não está tão claro em marcadores, mas aquilo pode ser, né, algo que vai surgir, que vai abrir. Então, fica atento para isso, né? Então, essas mulheres ou as pessoas que ficam, nossa, confortável com o diagnóstico, possivelmente é porque já passaram muito e não foram ouvidas nas suas queixas. Nossa, para mim foi um alívio, doutora, foi uma coisa assim incrível, porque eu lembro que eu passava por um médico e a dor da espondilite, ela anda, né? Uma hora ela tá num lugar, uma hora ela tá em outro, ela não é fixa. E aí ele falava, não, isso é da cabeça. Uma dor que anda, isso é da cabeça. E aí os profissionais que iam me atender, o fisioterapeuta, porque eu tinha 8 sessões por semana para conseguir me mexer. E as pessoas viam tanta dor e ligavam para o médico para falar: olha, o que a Luciana tem? Eu posso mexer? Não posso? Ele falava: isso não é nada, é da cabeça. Primeiro, por mais que fosse da cabeça, É um problema mesmo da cabeça. Então, isso. segundo, que, poxa, assim, um rótulo de que é da cabeça, é frescura, e aí não avançou, não foi atrás, e teve um sofrimento de um ano todo, sendo que os primeiros exames já apontavam a doença, né? E isso acontece com muita frequência, a gente ouve o paciente relatando 5 anos para ter um diagnóstico, 10 anos para ter um diagnóstico, isso é muito comum. Sim. Difícil isso. Você vê, né? Quando coloca da cabeça, e aí é uma tortura isso, porque o que coloca a responsabilidade no outro? Você está criando isto, né? Que começa já a ser um problema, porque mesmo que o outro crie, o que está acontecendo para ele criar isto, né? Não, ele não está criando do nada, né? Isso tem que ser pesquisado, né? E isso vai invalidando o outro, né? Então, se ninguém me ouve, imagina isso, se o profissional às vezes fala isso, como é que em casa, às vezes tem um relacionamento difícil, aí endossa uma posição que tem, ou dos empregadores, ou da família, né? E aí vai minando as energias dessa pessoa, né? Então, a hora que bom que chegue nesse momento, ainda bem que chega nesse momento, mas quantas pessoas também nesse processo não acabam piorando muito na depressão, não acabam, né, assim, até tirando a vida, né? Porque o que acontece? É desesperador. Porque vai se sentindo não pertencendo a lugar nenhum, pertencendo a nenhum lugar de suporte, de apoio. Então, essa sensação de desamparo vai aumentando, né? Aí né? E são caminhos muito tristes que podem ser trilhados, né? Que a gente pode evitar hoje. Então, a importância, né, de trabalhos como o seu, né, de tantos outros, de elucidar, né? E as pessoas, olha, pode procurar, existem lugares onde podem ser ouvidas, né? Ajuda psicológica é fundamental, fundamental, né? Um lugar onde eu possa ser ouvido sem julgamentos, né? Acho que todo mundo quer, né? Além do corpo tratar a mente, né? Porque ela é extremamente necessária. E, doutora, dentro desse assunto, desse contexto todo, quais seriam as dicas para o próprio paciente, as percepções dele, as atenções dele, né? Porque a gente fala da família acolher, do parceiro acolher, da parceira acolher, a própria pessoa, as atenções dela para se perceber em momento de pedir ajuda, de buscar socorro, de alguma coisa nesse sentido. Da própria pessoa, eu penso, primeira coisa é conhecer melhor as suas emoções, né? Acho que e o corpo, uma escuta para o corpo, né? Então, dores que surgem, que não estavam ali antes, né? Não deixar de lado, pôr o foco ali, perceber. Não estou conseguindo, por exemplo, fazer coisas que eu fazia antes, não estou dormindo. Então, sinais, né? Que pode mostrar que não estou bem, né? E preciso de uma ajuda. Não estou dormindo bem, ou estou dormindo demais. Não estou comendo muito bem ou comendo demais, né? Não tenho disposição para sair da cama, ou saio da cama já pensando a hora de voltar para a cama, né? Falta de desejos de todos os tipos, falta de libido, né? Não tenho mais vontade de ter vida sexual,
não tenho mais vontade de estar com as pessoas, aqueles pensamentos de menos-valia, puxa vida, eu não sirvo para nada mesmo, sou incompetente mesmo, isso vai ficando muito forte, né, para você abandonar tudo, eu não quero me expor, eu não quero me revelar, né, e as ideias, a vida não vale mais a pena, né, não tem mais sentido a vida, ai, bem que eu poderia morrer, são sinais, né, tanto a pessoa perceber, e para quem tá fora, se você começar a ouvir alguém, olha, a vida não vale mais a pena, não tem mais sentido, eu tô cansada, sabe, nada resolve, são sinais, olha, que precisa de uma ajuda, né? Eu li uma vez de que todo suicídio ele avisa antes, né? Isto é um mito dizer que quem quer morrer, né? Assim, quem pensa em suicídio não avisa, avisa, né? Quase, olha, um número entre 50% e 70% das pessoas que cometem suicídio buscaram um serviço de saúde 15 dias antes, né? Então, é um número muito alto, isso, de pessoas que buscam ajuda. Então, a outra coisa que se fala que é um mito, quem fica falando é isso, não vai querer, ou muito comum também dizer assim, quem tem o que fazer, né, não pensa em suicídio, não é? Aquela história, oficina vazia, não é? Qualquer mente vazia, oficina do diabo, né? Eu ouço isso direto, né, no consultório. Não é verdade, não é? Como se pessoas que trabalhassem tivessem uma ocupação, né? Não tivesse isso, né? E só quem não tem o que... Não é verdade. Então, quem trabalha hoje, a gente sabe muito, e pessoas ocupadíssimas deprimem também, não é? Então, acho que é para ficar atento com isso. Alguém que está perto de você falou em morte, em suicídio, se você não sabe o que fazer, é isso, mas eu não sei o que fazer. Olha, diga, estou achando que você não está muito bem, por que você não busca ajuda, né? Acho que falar para outras pessoas que estão mais próximas também, comunicar que você está, olha, estou ouvindo a pessoa dizer isso, né? Fique atento, é super importante, né? Então, valorize a escuta, né? Valorizar a escuta sempre, isso sempre, não é? Outros aspectos que eu penso também que precisam ser considerados aí, desemprego, né? São situações de desemprego, perdas de ente querido. Você falou dos adolescentes, bullying, né? Está passando adolescente, né, vivendo bullying, é um risco muito grande, né, para suicídio, né, são essas condições que acho que precisa ficar bastante atento, são várias, mas eu digo assim, qualquer alteração de comportamento, né, tem que levar antenas, assim, ligadas para alguma situação dessa, né. Quando a gente está falando da depressão, mas existem os sintomas de ansiedade também, né? A gente está falando de uma depressão aí com um componente mais lentificado, de desânimo, mas tem aquelas depressões onde as pessoas funcionam, né? Não sobra energia para fazer outras coisas que não obrigação. Eu guardo toda a minha reserva para o que eu tenho que fazer, para o trabalho. Mas eu chego em casa, somente quem mora sozinho, passa o final de semana deitado, né, sem se alimentar, né? Então, isso tem que... A pessoa que está vivendo isso, porque eu estou cansado? Não, não é. Fique atento, né? Porque vai crescendo, né? Eu fico na cama, eu não como, ou eu vou fazendo uso abusivo de álcool para me anestesiar, né? Porque pode ter sintomas de ansiedade, onde vem aquela agonia, aquele desespero, recorrendo ao álcool para poder aliviar, né? São sinais que precisam ficar atentos, não é? Tá certo. Uma coisa que a gente ouve falar muito, existe um número muito grande de pacientes reumáticos que levam uma vida com muita disciplina na alimentação, na atividade física, no regrado, são pessoas que estão buscando viver bem, apesar do quadro, né? Mas também tem um número muito grande de pacientes que, por uma questão de negação, vou usar a expressão, enfia o pé na jaca, vão para bebida, comem tudo que é porcaria, assim, não tem uma negação completa e vivem muito mal por conta disso.
também é um quadro depressivo, doutora? Também é uma questão de ansiedade? Pode ser, né? É uma negação, então é a ideia do funcionamento perfeito, né? O reconhecimento de uma doença é como me jogasse numa vala do eu não consegui, eu não sou forte o suficiente, não é? Isso é problemático também. Quando você fala da alimentação, hoje se trabalha muito na medicina do estilo de vida, não só a alimentação como a atividade física são fortes aliados para diminuição de sintomas de ansiedade e depressão, né? Então, aquela alimentação de menos álcool, menos açúcar, né? Porque o que acontece? Açúcares, eles aumentam, né? Também a inflamação. O álcool é convertido em açúcar. Então, sempre tem uma piora. Você vai aumentando de peso, mesmo que não tem histórico de doença autoimune, doença reumática, se aumenta de peso, vai usando álcool, as queixas de dores físicas começam, né? E o humor também começa a alterar, né? Então, é fato isto, que acho que tem que estar incluído no tratamento, né? Agora, essa negação, tem a negação e tem, acho que, uma questão também de desvalorização, né? Está ali no mesmo polo, mas, eu sou, já que posso ter alguma coisa mais grave, então dane-se, não é? Como é tudo ou nada, né? Normalmente, são personalidades, já tem uma questão pré-existente à doença, não é? A gente sabe que tem um perfil de personalidade que pode contribuir mais para o desfecho do tratamento, não é? Então, pessoas com dificuldade de frustrar-se, né? Com dificuldade de persistir, né? Precisa de uma recompensa imediata, terão mais dificuldades, não é? Então, pessoas com doenças, algumas doenças psiquiátricas pré-existentes, onde esse componente é muito presente, né? Que é uma dificuldade de regular as emoções. Então, no surgimento de uma doença autoimune, que precisa de uma disciplina, vão sofrer muito, né? Certo. E, doutora, bom, ficaríamos aqui conversando por horas e tenho certeza que com o público todo nos acompanhando por horas, porque está uma delícia esse bate-papo. Mas vou convidá-la outras vezes, com toda certeza, o evento vai permitir, e se a doutora tiver à disposição, teremos muitas visitas aqui nesse espaço. Mas eu peço para que a doutora deixe uma mensagem, uma finalização para o público da Eluar. Tá. Em tempos, acho que eu estou num momento onde de falar muito da questão da esperança, né? O quanto nós precisamos renovar as nossas esperanças. Esperança é o que te move, né? Mas, assim, que é importante é o autoconhecimento. O autoconhecimento você vai adquirir como? Por vários caminhos, né? A terapia é o mais importante, acho que, assim, é o que ajuda muito a falar com alguém também. A gente faz psicoterapia de várias formas, falando com os amigos, não é? Não precisa necessariamente um profissional, acho que é bem efetivo com um profissional, mas é poder ter uma pessoa que você possa se abrir. Eu indicaria meditação nesse momento para todo mundo. Acho que eu começaria falando assim, meditem, aprendam a meditar, né? Que é o caminho para o autoconhecimento, né? E para você se abrir para você e para as outras pessoas, né? Então, é meditação que é efetivo também para todos esses males aí que nós estamos vivendo, né? É saber que o sofrimento faz parte da vida, mas que existem caminhos para que você o alivie, né? É essa meu recado, né? Eu agradeço muito, eu e toda a comunidade Eluar, foi extremamente importante e positivo. Um agradecimento especial para a amiga que nos juntou, a Dulce, querida, sem ela isso não estaria acontecendo, e deixo aqui um espaço completamente aberto, as portas da Eluar aberta sempre, a doutora sempre será muito bem-vinda, sempre será convidada, e muito obrigada, de coração, muito obrigada. Obrigada, tá? Estou à disposição. Tá? Obrigada.